CBN Empreender. O Alas Oliveira chega junto. O Alas Oliveira é consultor financeiro, nosso querido colunista. A gente continua com a série Empreendedorismo e Sustentabilidade e o Futuro Além do Lucro. Assunto de hoje: finanças sustentáveis e investimentos de impacto. Parecem em termos bem técnicos, por isso que o Alas vai destrinchar, traduzir para a empreendedora e para o empreendedor que nos acompanham. Primeira pergunta de hoje, Wallace: como captar recursos financeiros, assim, de forma específica para negócios sustentáveis, hein? Traduza para a gente essas questões e esses desafios. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Wallace. Olha, muitos empreendedores, quando partem para entrar em novos negócios, eles buscam entrar em negócios que hoje o mercado tem uma gama enorme de concorrentes. Muitas vezes voltado pelo desconhecimento, muitas vezes voltado pela falta de informação ou a facilidade também na informação. Alguns empreendedores acabam startando novos negócios voltados ao varejo, ao serviço, de maneira que tenham uma acessibilidade à informação mais rápida ou mais confortável. Mas quero deixar destacado para os nossos ouvintes que existem hoje diversos negócios altamente lucrativos, sobretudo voltado à questão de sustentabilidade, que requer um pouco mais de atenção, estudo e descobrimento das informações, mas que tem uma lucratividade muito interessante. E vale muito a pena o empreendedor refletir um pouquinho sobre esses negócios que são novos, porém um pouco desconhecidos. Por que destaco isso? Porque trago para os nossos ouvintes a reflexão de que se eu tenho menos concorrência, se eu tenho menos parceiros de mercado, podemos dizer assim, eu tenho um mercado muito mais amplo para que eu possa conquistar e estar dentro de uma parcela maior desse mercado. Então é importante observar isso. E dentro dessa perspectiva, destaco para os nossos ouvintes também o aspecto que muitos investidores analisam, né? E eles muitas vezes não conseguem compreender quais são esses pontos de análise, mas os investidores têm sim algumas características que são importantes no momento de análise. E aqueles empreendedores que querem enveredar por esse caminho, destacarei aqui para os nossos empreendedores esses pontos que quantificam a informação enquanto a busca por investidores. O primeiro deles, que é muito, muito observado, é a clareza e a relevância do impacto socioambiental. Eles observam o real problema que o negócio se propõe a resolver, a magnitude de impacto, né? A aderência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos lá pela ONU, né? Que, salvo engano, são 17. E aí, esse é o primeiro critério que o empreendedor pode buscar fisgar a atenção desses investidores. Um outro ponto é o modelo de negócios, buscando aí a viabilidade sustentável e financeiramente coerente com a proposta, né? Se esse modelo de negócio ele é financeiramente sustentável também. Então, observado se o negócio gera receita de forma clara e recorrente, se tem potencial também de crescimento e escalabilidade, e qual é o impacto que está integrado ao modelo econômico, e não apenas a ações que podemos dizer secundárias ou paralelas. Esse é um outro aspecto. Um terceiro aspecto que destaco é a capacidade de mensuração do impacto, né? O que os investidores eles avaliam nessa perspectiva, quais são os indicadores de impacto que a empresa utiliza, por exemplo, o número de beneficiários, a quantidade de água que vai ser utilizada ou reutilizada ou economizada, qual a capacidade e eficiência energética desse negócio, como esse impacto é acompanhado, registrado e reportado.
e se dentro de toda essa estrutura se há de fato transparência e consciência nos dados, e consistência, desculpem, nos dados. Então, é uma outra perspectiva. Por último, destaco governança e transparência. A empresa deve ter, dentro do seu projeto, dentro do seu escopo, boa organização administrativa e financeira. Essa é uma pergunta crucial que esses investidores se fazem e querem ter essa resposta de maneira objetiva e clara. Também observa se existe separação entre contas pessoais e jurídicas, como é feita essa separação, qual é o modelo e o controle contábil que é utilizado, quais são os relatórios gerenciais periódicos que são disponibilizados, e dentro da característica fim, o seu propósito, os seus valores, voltado à liderança, se ela é ética, coerente e acessível. Então são esses pontos iniciais importantíssimos que os investidores começam a avaliar os projetos para uma implementação e uma abertura de novo negócio com o investimento desses recursos. Então, vale muito a pena o empreendedor pensar, refletir e estruturar esses modelos. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente início de fim de semana, uma boa tarde, um forte abraço e até a próxima. Olha, Wallace, antes de você ir embora, eu gostaria que você respondesse para a gente outra pergunta, porque você falou aí sobre os critérios que são avaliados por investidores interessados em negócios sustentáveis e de impacto, mas aí a gente perguntaria o seguinte para você também, Wallace: como captar esses recursos financeiros específicos para negócios sustentáveis? O que é que você diria para o empreendedor e para a empreendedora também? Olha, captar recursos financeiros para os negócios sustentáveis exige estratégia, conhecimento das fontes disponíveis e, principalmente, clareza sobre o impacto positivo gerado pelo negócio. A boa notícia é que cada vez mais fundos, editais e linhas de créditos estão surgindo, voltadas exclusivamente para empresas com propósito socioambiental. Destacarei para os nossos ouvintes algumas estruturas dessas linhas de crédito e também algumas práticas que servem como exemplo para aquelas empresas que têm esse objetivo para a captação desses recursos financeiros. Inicialmente, destaco a linha de crédito verdes, que diversas instituições financeiras tendem a oferecer com condições de crédito diferenciadas. Essas empresas que investem em energia limpa, redução de impactos ambientais, reciclagem, agricultura sustentável e eficiência energética são aquelas mais focadas e com a predisposição a esses recursos. Algumas instituições financeiras que posso destacar aqui, que existem linhas de crédito voltadas para essa modalidade. Inicialmente, o BNDES, né, que tem um Finame de baixo carbono, que é um recurso bem específico. Temos também o Programa Agrosustentável do Banco do Brasil. Tem uma linha de crédito verde lá da Caixa Econômica Federal. Tem também alguns bancos cooperativos, como Sicredi e Sicobi, que existem também algumas linhas de crédito específicas para esse tipo de financiamento ou de captação de recursos. O importante, destacando aqui, meninos, que o empreendedor precisa ter um plano bem estruturado de investimento, apresentando aí projeções de impacto ambiental, projeções de redução de carbono, sobretudo de uma maneira estruturada e com datas específicas. Isso corrobora para a aquisição destas linhas de crédito. Outro ponto que destaco é a participação em editais públicos e privados de fomento de negócios de impacto. Governos e fundações e também organismos internacionais sempre lançam editais para a seleção de projetos com foco socioambiental. E aí posso destacar alguns locais que o empreendedor pode estar fazendo aí essa busca desses lançamentos.
Tem sessões na parte do Sebrae que traz esses editais de inovação e sustentabilidade. Tem o FINEP, que também tem inovação e economia verde. A Fundação Banco do Brasil, como citei em um parágrafo anterior. E algumas plataformas também que buscam e apresentam esses editais, esse chamamento com essas linhas de crédito verde. Destaco que é importante que a empresa esteja completamente organizada, sobretudo nas questões contábeis, na regularidade do seu CNPJ, e de pronto um projeto estruturado com foco nesse impacto sustentável e mensurável. Isso traz aí uma grande probabilidade de o empreendedor receber e conseguir acesso a esses recursos. Para aqueles empreendedores que têm o seu negócio já voltado a essa perspectiva socioambiental e de sustentabilidade, a gente também pode destacar o financiamento coletivo, utilizando algumas plataformas que buscam trazer financiamentos dentro da perspectiva de sustentabilidade. Então é importante o empreendedor que tem esse projeto, que está começando dentro dessa área, trabalhar e pesquisar e se aprofundar dentro da perspectiva também de financiamento coletivo, porque esse pensamento coletivo e esse trabalho entre empresas, pequenos grupos, que a gente chama de crowdfunding, pode trazer para o pequeno empreendedor, para aquele que está com essa ideia sustentável, a possibilidade de recurso mais rápido e a facilidade de trabalhar na coletividade, buscando aí um financiamento com diversos CNPJs. Isso vai ajudar bastante a aquisição e a captação desses recursos. Então, são esses pontos que destaco aqui como dicas e também fontes para que o empreendedor possa buscar esses recursos de financiamento verde.